De volta ao Brasil, passamos da marca de 4 milhões de casos de Covid-19 só neste ano. Para falar sobre esse aumento, também o andamento da vacinação, retorno às escolas, a gente vai conversar ao vivo com a cardiologista intensivista Stephanie Risk. Doutora, muito bem-vinda ao Live CNN, um prazer conversar com a senhora aqui. O prazer é meu. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Marcelo, e para você que nos assiste. Essa tendência é de aumento dos casos ou a gente já deve ter chegado naquele platô, doutora? Ainda está em ascensão. Por quê? Principalmente pelo fato da população ainda não estar totalmente vacinada. E agora, com a novidade de uma nova linhagem da Omicron, com poder de transmissibilidade ainda maior, Daniel, a gente acredita ainda que esse número ainda vai aumentar. Acho que não chegamos no platô, infelizmente. Doutora, boa tarde. Essa subvariante, até que a senhora citou aí, ela tem esse poder de ser mais, de contagiar mais pessoas, né? Que a Ômicron a gente já viu que já tinha uma situação assim, agora a subvariante da Ômicron deve ser ainda pior. Como é que está a situação do Brasil para receber essa subvariante, que acho que já foi até registrada aqui no país? Então, que é a BA2, né, Marcela? E muitos perguntam, cadê o colapso que vocês previram? Como é que tá? Eu não estou sentindo esse colapso. O colapso não é paciente morrendo na rua, não é gente não podendo internar. O colapso começa quando aproximadamente 80% dos leitos de UTI já ficam ocupados. Por quê? Isso muda a logística da saúde no Brasil. Atrasa cirurgia eletiva, tratamento de doença crônica, algum paciente com câncer que estava agendado para operar vai ter sua cirurgia postergada. Então, a gente está vivendo colapso, sim. E aqui, principalmente pelo quê? Apesar da Omicron, todo mundo fala, essa é leve, eu quero pegar logo para ficar livre. Não é bem assim. A gente sabe que 84% dos casos mais graves dos óbitos são justamente por pessoas não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleta. Então, assim, ela é menos letal, mas quando a gente pensa no universo de muito paciente, o pouco que é letal já é o suficiente para colapsar o sistema de saúde. Então, quando você me fala, estamos preparados? O sistema particular consegue meio que se adequar de maneira um pouquinho mais organizada. O SUS não consegue rapidamente se reorganizar, abrir leito, contratar médico. Então, não estamos preparados, por isso que cada vez mais a gente reforça. Não é hora de abandonar a máscara, o distanciamento social e vacine-se. Uma porcentagem enorme de pacientes estão com a vacinação atrasada, que não fizeram a segunda dose, estão com elas atrasadas e algumas outras, infelizmente, não tomaram nenhuma. Então, assim, cada vez mais a gente está vendo a importância da vacinação nessa doença. Se hoje a gente não tem tantos óbitos e a internação diminuiu muito, é graças à vacinação. Não temos dúvida disso hoje, Marcelo. Doutora, o que se sabe sobre essa subvariante? Tem a BA1 e a BA2. Todo vírus, a Covid, a gente entendeu que ela é muito mutagênica, ou seja, tem por exemplo, as maiorias das mutações ocorrem naquela proteína spike, que é naquela espícula que fica na capinha do vírus, né? Agora, outras mutações podem surgir e às vezes elas escapam da vacina, né? Ou seja, essa transmissibilidade de uma pessoa para outra, eles vão tendo capacidade de mutar. E quando vão se dividindo, muda um pouquinho, é como se fosse várias pessoas na fila. E uma ordem da fila mudou, uma pessoa trocou com a outra. Às vezes só isso já faz com que gere uma nova mutação e uma nova infecção. E a BA1 é bem parecida com a Omicron original, que foi aquela que surgiu na África do Sul, e a BA2 já tem alguns casos registrados aqui no Brasil, talvez muitos outros que a gente não tenha feito o diagnóstico, identificado que ela seja responsável, mas o que a gente sabe, ela é muito transmissível, mas a letalidade parece semelhante às outras, da Omicron, né? Doutora, o governo do estado de São Paulo já fala num estudo, numa possibilidade de começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19. A gente sabe que tem uma desigualdade dentro do nosso próprio país. Já é o momento de a gente começar a aplicar a quarta dose ou pensar nessa possibilidade, sendo que tem gente que não tomou nem a segunda dose, né? E, de fato, se esse processo de quarta dose se definir aqui no Brasil, na população geral, a gente pode começar a ter que tomar a vacina da Covid a cada 4 ou 5 meses? É possível que sim. Botucatu, que está fazendo já esse estudo e aplicando a quarta dose em imunossuprimido e pacientes idosos. O que a gente sabe? Que depois de 4 meses, principalmente nos pacientes idosos que têm o seu sistema imune já mais envelhecido, ou seja, não produz tanto anticorpo frente à vacinação, e os pacientes imunossuprimidos, por exemplo, a gente tem visto muito paciente transplantado
às vezes após uma vacinação, após 4 meses, precisando de internar e cursando com quadros mais graves. Quando você me fala, está na hora de pensar em quarta dose, eu acho que até tem que pensar nessa população. Mas mais do que estimular a quarta dose, é a gente estimular a segunda dose e a dose de reforço. Porque realmente a gente tem 30% de não vacinados com as duas doses no país. Então, justamente para proteger essa população, a gente quer cada vez mais que esse vírus circule menos. Então, acho que tem que sim levantar essa pauta e ir adiante em relação ao imunossuprimido idoso fazer quarta dose. E, por exemplo, a Covid ela não é um vírus que se comporta como a varíola, por exemplo, que a gente conseguiu erradicar. É possível que a gente não erradique nunca a Covid, mas que seja meio parecido com a influenza. O que acontece com a influenza? Todo ano a gente tem que se vacinar. Estuda-se as mutações, as variantes novas e aí uma nova vacina surge. Eu acredito que daqui para frente vai ser isso. Os pacientes mais graves vão ser aqueles não vacinados e grupo de risco, que vai ser uma população pequena, esperamos, e nas outras pessoas tem que ficar todo ano vacinando. Eu acho que vai ser isso. Então, assim, tem a primeira, segunda dose, o reforço e, eventualmente, outras doses para cobrir as novas variantes. Doutora, muitas escolas, principalmente a rede pública, está retornando hoje às aulas, né, das crianças. Algumas particulares já retornaram. E aqui no estado de São Paulo, a rede municipal, na verdade, eles falam em uma criança foi diagnosticada com Covid, então a suspensão na turma inteira por 10 dias. Esse é o protocolo correto? Como a senhora avalia também a questão de sintomas? Um sintoma, 2 sintomas? Como determinar que a criança não deve ir à escola? Então, acho que sintomáticos, na mesma hora, assim, desconfiou, acho que já não tem que ir. Porque a gente vai conseguir testar todas essas crianças? Não vai. O ideal seria a gente repetir testes de tempos em tempos. Isso, não, infelizmente, a nossa realidade não comporta esse tipo de atitude nem de protocolo. Então, assim, crianças sintomáticas evitem escola. Pais, vacinem seus filhos. E se alguma positivou, o ideal é que a gente pelo menos isole aí por os assintomáticos por 5 dias e teste antes que ele volte para a aula. Se não, 10 dias, se a gente não tem possibilidade de testar e o paciente não evoluiu com sintomas, fazer após esse período o retorno às aulas. Vai ser bem complicado a gente controlar essa dinâmica aí. Eu acho que protocolos têm que acontecer, mas assim, o que a gente não tem dúvida é que sintomáticos, por mais que fale, é uma gripinha, não é Covid. A gente sabe que hoje essa história não cola, né? Então, assim, sintomáticos fiquem em casa e pais reforcem sempre. Engraçado que nunca na vida as pessoas tiveram tanto medo de vacina, né? E o Brasil sempre esteve adiante. O calendário vacinal das crianças, todo mundo se vacinava. E agora está infelizmente, porque disseminaram-se diversas fake news, todo mundo tem medo, um monte de gente, inclusive pais médicos, às vezes, que não lidam diretamente com a Covid, liga para colegas médicos e perguntam, é para eu vacinar ou não é? Não acho melhor esperar? Teve alguma morte por vacinação aqui no Brasil? Não teve. E a Covid? Teve. Então, assim, claro que tudo é risco-benefício. O risco de uma criança morrer com a Covid-19, sem sombra de dúvidas, é muito maior do que a vacinação. Doutora, ainda nesse ponto que o Daniel citou, né, de uma criança, então, foi diagnosticada com Covid na sala de aula. Toda a turma tem que ficar em casa, porque, por exemplo, nas escolas particulares, tem uma orientação de que uma criança testou positivo, o resto continua na sala de aula, indo normalmente aquelas que não tiverem sintomas. É complicado isso, porque a gente sabe que o paciente, antes de abrir sintomas, ele já está num período de contágio. Então, provavelmente 2 dias antes do paciente começar sintomático testar positivo, ele já estava contaminando os colegas. Então, assim, se em 3 a 5 dias o coleguinha que não estava infectado, que estava na sala, não abriu os sintomas, é possível que ele tenha forma assintomática e acaba você conseguindo tirá-lo do isolamento antes. Mas, assim, na minha opinião, se você tem um caso positivo, pelo menos é prudente que em 3 a 5 dias, até avaliar a abertura de algum sintoma, você mantenha essas crianças isoladas. Doutora Stephanie, como tem sido a observação das sequelas da Covid nos hospitais, as pessoas que se recuperaram? Que tipo de sintoma ou de doença mesmo vocês têm notado nos pacientes que já tiveram a Covid, se recuperaram, mesmo que vacinados, mas algumas consequências que estão se mostrando mais frequentes? Dá para falar isso agora? Dá. Na verdade, quando a gente fala de sequela da Covid, a gente fala principalmente da Delta, né, Daniel? Que agora a gente pega esses pacientes retornando para fazer check-up
o que a queixa, uma das queixas principais é o cansaço. A queixa principal é o cansaço pós-Covid. O paciente está bem, você faz exame de tomografia, você vê que a função pulmonar em si, se não evoluiu com uma Covid que pegou bem o pulmão, ele sente um cansaço que ele não consegue explicar, é como se o músculo, como se ele tivesse... Tem até para assim, doutor, eu acho que eu estou em depressão, porque eu não tenho vontade de fazer nada. Então, essa é uma queixa frequente, esse cansaço. Outras queixas também é a queda de cabelo, que ainda é recorrente, a Omicron também tem, mas isso a gente pega de sequela, porque às vezes em até 6 meses a gente consegue ver o reflexo dessa queda de cabelo importante. Quadros pulmonares, pacientes que ficaram entubados ou com traqueostomia por longo tempo, ainda não têm a capacidade funcional pulmonar normal. Então, isso também impacta, principalmente na capacidade de trabalho desse indivíduo. Então, assim, não apenas escapar e sobreviver à Covid-19, a gente tem que tentar fazer com que esse indivíduo retorne à sociedade de maneira completa, né? Então, acho que principalmente cansaço, doenças cardiovasculares, que pelo fato de ser uma doença inflamatória, alguns casos que pegou o coração também, a gente vê uma sequela cardíaca, em menor número, graças a Deus, mas ainda assim a gente vê, e queda de cabelo. Doutora, só para a gente encerrar, né, a senhora mesmo falou, né, sobre se tornar a Covid-19 uma doença endêmica. O que seria uma doença endêmica para as pessoas entenderem e a partir de quando que a gente pode lidar com a Covid de uma forma mais natural, como a gente já lida com a gripe, né, a influenza. A gente vai lá, se vacina, claro que tenham cuidado, mas a vida segue. Sim, endemia vem de região, quando já é uma doença regional. Não é uma população específica, uma população muito grande, e como é uma doença nova, a gente espera que entender um pouco mais essa dinâmica, até a gente poder ficar tranquilo e entender que ela já faz parte do nosso dia a dia, Marcela. Eu acho que a gente tem que ainda ir adiante, principalmente vacinar mais a população, porque quando a gente fala em imunidade de rebanho, ela sim é conseguida através da vacina. Então é como se fosse uma doença natural, como a gripe, como a influenza. É uma doença que já não tem esses picos, a gente entende o comportamento dela na sociedade, consegue programar uma vacinação. Então, acredito que ainda é cedo, mas em breve a gente vai entender essa característica, essas novas mutações, porque pela primeira vez a gente fala de um vírus um pouco menos letal. A Delta era altamente letal, né? Então, a Omicron, e daí vem essas novas variantes, as novas linhagens, né, dessa variante Omicron, que nos fazem entender. E os boletins epidemiológicos, eles são dados a cada fim de semana, né? De segunda a sexta, sexta-feira a gente tem esse balanço. E a gente só consegue entender essa dinâmica, os casos ainda estão em crescente, então a gente ainda não tem nada controlado. E 10 estados, mais o Distrito Federal, vivem um colapso, ou seja, tem 80% da ocupação de UTI, acima de 80%. Então, assim, ainda não é hora da gente entender que é normal e que não mata, e que quem mata quem tem que matar, não é. A gente não tem que tratar hoje a Covid como uma doença normal e endêmica, mas é o que vai virar nos próximos meses, acredito. Stephanie Risse, cardiologista, intensivista, muito obrigado pelo bate-papo aqui no Live CNN. Eu que agradeço, um beijo para vocês. Tchau, tchau.